José Manuel Fernandes, bom dia. Bom A dia. eleição dos juízes em falta no Constitucional é assim mas tão importante? É mesmo. É? É mesmo e é mesmo por várias razões. Primeiro, o Tribunal Constitucional, na arquitetura da democracia portuguesa, é um órgão importante. Nós temos várias. Portanto, o Tribunal Constitucional não existiu sempre. O Tribunal Constitucional não estava Uhum. previsto com esta fórmula na Constituição de 76. Portanto, o Tribunal Constitucional digamos, é criado com a Constituição de 82? 1982, portanto, a revisão constitucional é negociado na sua fórmula, a fórmula de eleição digamos, os seus poderes entre o PSD de Francisco Pinto Balsemão, o CDS de Freitas do Amaral e o PS de Mário Soares. Curiosamente, uma negociação que ocorre num tempo muito particular, porque havia uma greve geral marcada por causa de uma lei laboral que tinha a ver com, entre outras coisas, os contratos a termo, portanto, e os limites da lei da greve. Uhum. Portanto, Portugal anda sempre às voltas. Parece que estamos sempre no mesmo sítio, às vezes, não é? Damos voltas, vemos O eterno retorno. o eterno retorno ao mesmo sítio. Portanto, uma situação até que tem alguns paralelos com Uhum. com a atual situação. Enfim, nós estamos a fazer uma revisão constitucional. Ora bem, é interessante ver isso porque as memórias de Balsemão têm essa vantagem, são muito cronológicas, contam as histórias e, portanto, está lá o retrato de como é que foi essa negociação. O nosso Tribunal Constitucional, portanto, é um tribunal autónomo dos tribunais, dos outros tribunais, não é? Uhum. Portanto, não é um tribunal que tenha a vocação de ser um Supremo Tribunal. Portanto, não devia assim ser assim que ele funcionava, se bem que muitas vezes esteja a funcionar como tal. As arquiteturas constitucionais dos vários países, de facto, têm vários modelos. Há países em que é o Supremo Tribunal que funciona como Tribunal Constitucional, portanto, como Tribunal que verifica a constitucionalidade das leis, e há países que separam o sistema de justiça, digamos, com os tribunais de diferentes níveis, não é? Primeiro nível, segundo, terceiro nível, do sistema de verificação da constitucionalidade. Nós optamos por um sistema desses, é um sistema parecido, por exemplo, com o alemão, diferente do americano, só para dar assim dois exemplos, mais óbvios, muito diferente do inglês. A tradição inglesa, aliás, é diferente. A nossa tradição é mais parecida com a tradição europeia continental. Hum. Qual é o princípio? O princípio é termos um tribunal que avalie a constitucionalidade das leis, só que o tribunal tem-se tornado, em muitos aspectos, um tribunal de último recurso, o que não devia acontecer. Isto é, um tribunal para quando esgotados os recursos no Supremo Tribunal, muitas vezes há processos que chegam ao Constitucional ou que tentam ir ao Constitucional na base de saber se houve violações da Constituição em algum juiz ou se, porventura, a própria legislação não foi antes ao Constitucional, mas tem aspectos de inconstitucionalidade. Portanto, há aqui várias situações, mas aquilo que importa naquilo que é a ideia original do Constitucional é um tribunal que verifica da constitucionalidade das leis. E desse ponto de vista entra numa arquitetura que, em termos democráticos, não se baseia apenas naquilo que nós habitualmente falamos como a lei de Montesquieu, os três poderes, não é? Legislativo, executivo e judicial. É mais aquele princípio de que estes poderes não têm que estar obrigatoriamente alinhados e quando estão todos alinhados podemos estar perante uma situação de abuso de poder do mais forte, em que, por regra, é o executivo, porque é aquele que tem as alavancas da administração pública do Estado. Portanto, nós temos muitos mecanismos, e as democracias liberais têm muitos mecanismos destinados a equilibrar os poderes e limitar o poder do governo, no fundo. O princípio do governo limitado. Neste caso concreto, o mecanismo encontrado para o Tribunal Constitucional foram dois, basicamente, enfim, ou mais, mas basicamente dois. Primeiro, desencontrar os mandatos dos seus juízes, portanto, os juízes não são todos nomeados nem ao mesmo tempo, portanto, vai havendo substituições na composição do Tribunal ao longo do tempo, depois, e têm um mandato de 9 anos,
o que só por si significa que não coincidem com os mandatos do poder político, que são ou de 4 ou de 5 anos, 4 anos no caso da Assembleia da República, 5 anos no caso do Presidente da República. Portanto, há aqui um desencontro, sendo que é um mandato, é um mandato único. Portanto, há regimes em que tem, por exemplo, são nomeações vitalícias, é o caso, por exemplo, do americano. Tu nomeias e a pessoa fica lá para a vida, portanto pode sair antes do fim ou sair quando morre, não é? Porque aí já não pode continuar. Portanto, e depois tens situações como esta ideia do mandato, um mandato único, porque é um lugar que não se quer que as pessoas, que quem o ocupa, tenha a tentação, digamos assim, de julgar em função da sua reeleição, possível reeleição. Portanto, quem lá está lá para o mandato, quando acabar o mandato, acabou. Historicamente, como é que isto tem acontecido? Há a ideia de que. E a outra forma de assegurar também algum equilíbrio de poderes é que a eleição exige uma maioria de 2/3, a chamada maioria constitucional. Portanto, não basta uma maioria circunstancial, uma maioria de 50% para eleger estes lugares. Os sistemas, em muitas democracias, têm aqui variações. Como disse, por exemplo, o caso americano, não é necessário uma maioria de 2/3, o mandato é para a vida. Mas depois aqui há um equilíbrio também diferente, porque o Poder Legislativo e o Poder Executivo na América também têm características diferentes. Portanto, as coisas, cada sistema tenta equilibrar estes vários poderes. O princípio da eleição por 2/3 foi um princípio que tem de ser cumprido e levou a que muito rapidamente houvesse uma espécie de acordo de cavalheiros entre o PS e o PSD, no sentido de dizer, epá, isto em princípio nós temos, tu tens 5, eu tenho 5, mesmo quando tiver situações em que tenha maiorias muito determinantes. Há quem diga que no início isto era um bocadinho mais, digamos, equilibrado, porque o sistema em 82 não tinha maiorias tão claras como tem hoje de um partido, ou como chegou a ter de um partido, e portanto os 4 que eram do PSD na prática eram os 4 da direita, e os 5 que eram inicialmente seriam 4 do PSD e 1 do CDS, e à esquerda seriam 4 do PS e 1 do PCP, sendo que essa regra, quando houve a primeira maioria absoluta do PSD, com Cavaco Silva, acabou por ser na altura 5 do PSD, e depois o PS também teve as suas maiorias absolutas, ficaram também 5 do PS, sendo que em vários momentos, quer o PSD, quer o PS, entenderam que podiam sempre permitir ao seu parceiro, na sua área política, de escolher membros do Tribunal Constitucional. O PSD fez isso, por exemplo, no tempo em que recordo-me que houve uma altura, o Tribunal Constitucional do tempo da Troika tinha uma juíza indicada pelo CDS, curiosamente uma das que votou mais vezes contra algumas das medidas da Troika. Pode parecer um bocadinho paradoxal, mas isso depois já vamos lá a esses aspectos. E a seguir, com a geringonça, o PS também permitiu, também houve uma altura que deu e entre aspas, facilitou a eleição de uma juíza indicada pelo Bloco de Esquerda, que aliás não correu muito bem, ela não completou metade, correu pronto, correu horrivelmente. Pronto, mas isso não há aqui não são regras escritas, são regras Parece que de faria convívio. ter parte a designação, declara-se outro maior, para o Tribunal Constitucional, faria ter parte do acordo que foi feito. Acordo da geringonça. Quer dizer, não era o nome dela, mas era um nome indicado pelo Bloco. Depois aquilo correu horrivelmente. Por causa dela, não tem a ver. Sim. Por causa dela. Bem, o que nós temos agora é uma situação que nunca tivemos, não é? Como temos discutido aqui N vezes. Que é termos, em vez de um Parlamento muito bipolarizado, com 2 grandes partidos, temos um Parlamento com 3 grandes partidos. E, portanto, isso cria uma situação nova. E não há regras escritas ou não escritas que solucionem facilmente uma situação destas. Portanto, aquilo que está em causa não é saber se há ou não um velho acordo de cavalheiros, é perceber até que ponto é que um tribunal com as características do Tribunal Constitucional deve refletir a realidade do país, que vai evoluindo ao longo do tempo, e ele nunca refletirá, porque, vamos lá ver, nós, na lógica da não coincidência dos tempos
políticos com os tempos judiciais. Nunca será tudo substituído neste momento e, portanto, não teremos uma espécie de mini-parlamento no Tribunal Constitucional. Portanto, em que dos 10 membros eleitos pela Assembleia da República, temos, por hipótese, 4 para o PSD, 3 para o Chega e 3 para o PS. Seria uma espécie de reprodução no Tribunal Constitucional da atual composição parlamentar. Isso não vai acontecer, porque neste momento só há 3, porventura 4 lugares em aberto. Eu digo porventura, já vamos a essa discussão particular, que é uma situação que tem a ver com o mandato do atual Presidente, que foi indicado pelo Partido Socialista. Ora bem, agora, a lógica do próprio sistema, a lógica da própria preocupação de procurar refletir no Tribunal Constitucional um pouco, quer dizer, o Tribunal Constitucional não é um Supremo Tribunal aonde se chega, em princípio, por carreira. É um tribunal que, pela sua própria característica de ser um tribunal de verificação da legislação, da legalidade ou da constitucionalidade das leis, tem uma componente política muito forte e deve, de alguma forma, e daí que a sua própria composição seja determinada, não é um lugar de carreira, como é o Supremo Tribunal, é um lugar de escolha política feita pela Assembleia, 10 dos seus 13 membros e depois 3 cooptados por escolha entre os próprios. Sendo que só 6, penso eu que é 6, é que são obrigatoriamente juízes. Os outros podem ser professores de direito, podem ser advogados, podem ser o que tu quiseres, procuradores. Portanto, podem ter várias, digamos, carreiras diferentes. E já tivemos situações muito diversas no Tribunal Constitucional. Já temos juízes que eram muito políticos, no sentido de não serem nem juízes, nem propriamente académicos. Recordo-me, por exemplo, de 2 juízes que, aliás, tiveram importância numa determinada revisão constitucional, salvo erro de 88, e depois foram eleitos para o Tribunal Constitucional. Estou a falar de Assunção Esteves e António Vitorino, portanto, que são basicamente 2 políticos, dois políticos, enfim, quer um, quer outro, penso que deram aulas na universidade, mas não têm uma carreira académica tradicional, uma carreira académica no sentido tradicional do termo, e foram eleitos enquanto eram políticos, e depois temos, de facto, muitos académicos indicados pelos partidos. Por exemplo, um exemplo, uma pessoa que esteve no Tribunal Constitucional, Vital Moreira, que, sendo um académico, portanto, ele tem uma carreira académica em Coimbra, na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. No entanto, o seu destaque, a sua preeminência no direito constitucional deriva muito de ele ter sido um dos deputados da Assembleia Constituinte mais ativo, na altura, na bancada do PCP. Ele depois aproximar-se-ia do Partido Socialista, sairia do PCP e aproximar-se-ia do Partido Socialista. Creio que nunca foi eleito deputado. A mulher dele, sim, foi eleita deputada pelo Partido Socialista. Aliás, foi membro de governos socialistas, mas isso é outra história. Portanto, temos aqui estas características naquilo que é a composição do Parlamento. O que, da minha perspectiva, leva a dizer, bem, nós neste momento temos uma situação em que o Tribunal Constitucional está só com 11 membros neste momento em funções, porque houve 2 juízes que resolveram dizer, isto nós já devíamos, chegou a altura de sermos substituídos e não vamos estar aqui à espera que os políticos se entendam. E esses 2 juízes tinham sido indicados pela área do PSD, não é? Portanto, Almeida Ribeiro e agora Teles Pereira, acho que é o nome do outro. Portanto, Almeida Ribeiro é talvez mais conhecido, não só Almeida Ribeiro. E ambos tinham sido muito focais durante a sua presença no Tribunal Constitucional, em votos que fizeram, não é? Portanto, em declarações de voto, relativamente a algumas leis, daquelas leis fraturantes. O caso mais recente era questões que tinham a ver com a lei da nacionalidade, em que ambos votaram vencidos e fizeram uma declaração de voto muito política, digamos assim, com considerações não apenas jurídicas, mas políticas. O que é normal. Porque vamos lá ver, os juízes não são eleitos de acordo com uma filiação partidária como um deputado da Assembleia da República. Mas todos nós, sejamos jornalistas, juízes, professores de matemática, temos
opiniões, temos visões, se quiseres, temos uma determinada visão da sociedade e a Constituição não é um texto fechado. A Constituição estabelece, por exemplo, uma coisa que está muitas vezes em discussão no Parlamento, no Tribunal Constitucional, estabelece vários direitos e em vários momentos é preciso determinar se, para algumas questões, qual é o direito que é considerado mais relevante para aquele tema. Por exemplo, vou dar exemplos clássicos. O conflito entre o direito à vida, que é um direito absoluto nos termos da Constituição, e o direito à autodeterminação das mulheres no que diz respeito às suas gravidezes. Isso já foi dirimido no Tribunal Constitucional, é uma doutrina, talvez uma doutrina. Quer dizer, a nossa Constituição, e a meu ver, bem, não estabelece o direito à interrupção da gravidez como um direito absoluto, um direito constitucional. Há quem tenha feito isso já. Mas eu, na minha perspectiva, isso cria um problema, que é, que é saber qual é o direito absoluto que tens. Por exemplo, é direito absoluto às 10 semanas, às 12 semanas ou às 16 semanas. Se estabeleces como direito, tens que estabelecer uma fronteira. Quando não estabeleces, e isso colocou-se, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há uma altura em que, por decisão do Supremo Tribunal, aquilo foi considerado na prática um direito absoluto, e a consequência é que era até ao momento da viabilidade do feto, o que fazia com que, por exemplo, até durante o próprio tempo de vigência desse Roe vs. Wade, que é a famosa deliberação, o próprio tempo considerado razoável tivesse mudado, porque a capacidade de fazer sobreviver crianças depois de um nascimento prematuro foi evoluindo nos 50 anos, em que esteve mais ou menos 50 anos, que foi o tempo em que essa deliberação esteve em vigor. Entretanto, como todos sabemos, foi revista recentemente. Mas não se proibiu. Passou para os Estados. Não se proibiu, claro, e depois cada Estado não se considerou um direito constitucional e, portanto, não sendo considerado um direito constitucional. Muito republicano, o Alasca, tem uma interpretação dessa lei que vai, para nós, ao infanticídio. Nós falámos disso aqui algumas vezes, porque de repente os tremendistas nacionais acham sempre que quando muda alguma coisa naquilo que são as suas convicções, acabaram os direitos todos. Não. Há muitos Estados em que esse direito se mantém, não é? Tal como estava antes, há outros que tomaram deliberações parecidas com a nossa lei e há outros que tomaram deliberações mais fechadas do que a nossa lei. Pronto, depende dos Estados. Precisamente porque não é um direito constitucional. Mas há outros temas, por exemplo, o direito ao bom nome e o direito à liberdade de informação. O direito à liberdade religiosa e o direito de poder ofender religiões. Tudo isso são questões. Ofender crenças religiosas, contestar crenças religiosas. Tudo isso são temas que são dirimidos, podem ser dirimidos no Tribunal Constitucional e aquilo que informa a opinião dos juízes são muitas vezes as suas próprias convicções, a sua visão do mundo, uma visão do mundo que, neste tipo de tribunal, também é não apenas reflexo daquilo que são maiorias políticas conjunturais, mas da forma como a própria sociedade evolui. E isto não quer dizer que toda a gente tenha a mesma opinião. Por exemplo, quando houve momentos de grande tensão com deliberações do Tribunal Constitucional, designadamente durante o período da Troika. E há pessoas com opiniões diferentes sobre pessoas que podemos considerar mais de esquerda ou mais de direita, que têm, por exemplo, visões sobre o que deve ser ou não o espaço de atuação de um Tribunal Constitucional muito particular, quer dizer, que acham que um Tribunal Constitucional deve ser mais restrito na sua intervenção política. Portanto, deve dar mais liberdade aos agentes políticos para tomarem as suas deliberações. E outros que às vezes são mais ativistas. Eu recordo que nessa altura foi promovido, eu já não sei exatamente quem a promoveu, penso que foi a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a vinda a Portugal de um jurista americano que era muito crítico do ativismo do Supremo Tribunal americano. Isso, na altura, foi cá visto como sendo uma crítica ao ativismo do nosso Tribunal Constitucional, mas, curiosamente, nos Estados Unidos, os críticos do ativismo do Supremo Tribunal colocam-se naquilo que nós, na América, chamaríamos a esquerda americana. E em Portugal,
por razões absolutamente conjunturais com aquilo que era na altura o ativismo do nosso do nosso Tribunal Constitucional, colocavam-se, se quisermos, à direita. Mas há pessoas quer dizer, que às vezes há textos até escritos por constitucionalistas, textos académicos, de crítica ao ativismo do nosso Tribunal Constitucional nessa época. Por exemplo, há um texto muito citado da Teresa Violante, que é uma pessoa que noutros domínios nós colocaríamos na esquerda do Tribunal. Quer dizer, depende dos domínios, não é? Portanto, isto não é preto e branco, como às vezes as pessoas olhamos para um debate parlamentar e parece que é. Quer dizer, ou uns dizem que aquilo é apenas uma questão técnica, o caso absurdo, estúpido, irreal do Rui Tavares no último debate sobre esta matéria no Parlamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Rui Tavares tem dito só disparates neste tema. Não é um tema técnico, isto não é um tema de carreira, não é uma coisa de preenchermos um teste com cruzinhas para ver se somos melhores ou piores nessa matéria. É um tema em que as sensibilidades dos juízes são relevantes. Durante a nossa história houve vários momentos de tensão, porque uma das coisas que parece bem resolvida, mas não está totalmente bem resolvida, e se olharmos para a própria composição ao longo do tempo do Tribunal Constitucional, vamos percebendo isso, é que o Tribunal Constitucional, para os juízes de carreira, e são 6, pelo menos 6 entre eles, é o topo da sua carreira. Portanto, é o seu lugar, que é um lugar equivalente ao lugar do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, os juízes não podem ter outras profissões nem outras fontes de rendimento. Portanto, aquilo é o topo de carreira. E, portanto, para um juiz, aquilo é um bom lugar para estar. Agora passemos para um professor universitário. Para um professor universitário, um professor universitário de Direito, um professor universitário de topo, de primeira linha, como é aqueles que nós, em princípio, esperemos que esteja no nosso tribunal mais importante, o Tribunal Constitucional não pode ser um problema. Porque, repara, interrompe a carreira académica durante 9 anos e, durante esses 9 anos, quem vai para o Tribunal Constitucional deixa de poder fazer, por exemplo, pareceres jurídicos. Ora, eu não vou dizer coisas que são públicas, não é? Quem olhar para as declarações de rendimentos do anterior Presidente da República, portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e verifica, entre outras coisas, que ele, durante os anos em que foi académico, ganhou muitíssimo mais dinheiro do que como Presidente da República. E, portanto, ganhou... Porquê? Porque, basicamente, não é o ordenado de professor catedrático, enfim, será mais ou menos equiparado ao ordenado de juiz. É tudo aquilo que um professor catedrático, que um grande professor de Direito ganha em pareceres. Em pareceres, que é 4, 5, 6, 10 vezes mais do que se ganha como professor catedrático. Portanto, aquilo que nós temos observado ao longo da nossa experiência é que professores, portanto, académicos de primeira água no topo da sua carreira, no período mais criativo, porventura, 40, 50 anos, raramente os encontramos no Tribunal Constitucional. Ou encontramos situações de pessoas que estão numa fase da sua carreira ainda inicial, ou encontramos professores que não são primeira água da primeira água, não é? Portanto, e isso nota-se muitas vezes em algumas questões em que a qualidade da argumentação e dos pareceres não é toda ela idêntica. Nós não encontramos Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, porque é que ele nunca foi juiz do Supremo Tribunal, do Tribunal Constitucional, sendo constitucionalista, porque ele, tendo sido deputado constitucional, como Vital Moreira, tendo sido estas coisas todas, porque é que ele nunca foi? Porque é que nunca se lembraram disso? Só porque ele tinha tinha outras ambições? Não, se olharmos um bocadinho mais concretamente, vimos que era difícil, digamos, com estas características. Portanto, temos agora tivemos agora, por exemplo, um juiz que toda a gente reconhece o seu brilhantismo, que é Gonçalo Almeida Ribeiro, mas é alguém que estava numa fase ainda bastante inicial da sua carreira académica, não é? Ele é um académico, neste caso, e pronto, agora com um pouco mais de 40 anos, regressa à universidade, tem toda uma vida profissional pela frente, e os anos que esteve ali, quer dizer, com um ordenado, nós dizemos, mas é um ordenado muito bom para portugueses. Claro que é, mas não é um ordenado muito elevado para um juiz de topo. Portanto,
nós não temos aqui, ao contrário do que sucede noutros tribunais com estas características, aquilo que muitas vezes são considerados os grandes juristas do país, ou mesmo os grandes constitucionalistas, porque temos um sistema em que não lhes paga o suficiente para isso. E isto é uma coisa muito impopular de dizer, mas que deve ser dita. E, sobretudo, é algo que vai um pouco contra a ideia de que, bem, estamos a distribuir taxos. Aquilo não é propriamente um taxo. Não é? Para a maior parte das pessoas, não é propriamente um taxo. Eu acho que isto agora, com a entrada do Chega, ou com a possível entrada do Chega, coloca, de facto, uma questão nova. Até porque, vamos lá ver, aquilo que temos agora, com um parlamento tripartido, o problema dos 3 corpos, é que não faz sentido manter a situação anterior. O problema não é que, de repente, o PSD mudou de opinião sobre o Chega, ou o PSD mudou de opinião sobre o acordo que fez há 40 e tal anos com o PS. O problema é que os portugueses mudaram de opinião sobre os seus grandes partidos, não é? E, portanto, nós também não vamos assistir, porque o sistema está desenhado para isso, a uma tomada do poder no Tribunal Constitucional pelo novo partido. Quer dizer, o novo partido indicará uma pessoa entre 13. O nome que indicou, eu acho que até já desmina algumas das questões que se possam colocar, mas o problema não está resolvido, porque agora falta ainda outra questão, que é como é que se faz a maioria 2/3. Porque essa maioria 2/3 durante muitos anos era assegurada por PS e PSD. Agora não há nenhuma maioria 2/3 assegurada apenas por 2 partidos. Portanto, são precisos 3 partidos. E vamos querer uma maioria 2/3 formada à esquerda do PSD, o que implica o Partido Socialista, não sei, o LIVRE, e não sei se não precisa ainda também não é preciso, que não é preciso de iniciativa liberal, mas fica muito tangencial, 156, salvo erro, em 150, então são precisos 154, são os 2/3, com PS e LIVRE ficam 156, com a Chega e iniciativa liberal ficam 158. Estas maiorias, em princípio, quer a maioria à esquerda do PSD, quer a maioria à direita do PSD, digamos assim, são maiorias perigosas, porque é um voto secreto e é preciso garantir o voto das bancadas sem pessoas que façam o contrário do que lhes mandam fazer, digamos assim. Sem fugas. Isto já aconteceu algumas vezes, sobretudo quando se está em causa um tema que pode ser muito desconfortável para alguns deputados, portanto, pode acontecer. Portanto, aquilo que me parece que o PSD tem tentado fazer é dizer, nós vamos reconhecer a situação que existe, não faz sentido que nós passemos a ter, isto acho que entra pelos olhos dentro, não faz sentido que no Tribunal Constitucional, com a atual situação política, tenhamos uma situação em que temos 5 indicados pelo Partido Socialista, 4 indicados pelo PSD e 1 pelo Chega, que é aquilo que o PS quer, ou que tenhamos 5 indicados pelo PSD, 4 pelo PS e 1 pelo Chega. Portanto, apesar de termos se fôssemos pela lógica normal, seriam 4-3-3. Temos aqui uma situação em que o PS mantém 4 e não fica apenas com 3. E é uma situação mais razoável. Apenas razoável e que traduz mais aquilo que é o atual equilíbrio da sociedade. Sendo que as pessoas não podem... Quer dizer, não é qualquer nome que é aprovado no Parlamento, não é? Desse ponto de vista, parece-me que o Chega encontrou um nome que, com mais facilidade em passar nos critérios. Mas mesmo aí, vamos saber o que é que se vai passar, porque a esquerda, nos últimos anos, tem assumido guerras constitucionais e guerras contra nomes de pessoas que podem ir para o Tribunal Constitucional, que têm muito pouco a ver com a razoabilidade e, inclusivamente, com doutrinas constitucionais. Por exemplo, eu agora não me estou a lembrar do senhor, houve uma pessoa que esteve indicada pelo PSD. Maria João Vaz Tomé esteve indicada, que era uma pessoa com um currículo inatacável e que foi chumbada por uma campanha contra ela e porque se considerou que ela não era, se considerou mediaticamente, nas discussões parlamentares, que ela não era suficientemente pró-interrupção interrupção da gravidez, como queriam essas pessoas. Não, e porque ela sendo que isso não é doutrina constitucional, ela o que fez. Que se diz, e portanto que está no direito português e na medicina, ou seja, que nesta questão há dois direitos que são conflituantes,
que há um conflito entre a vida intrauterina e o direito da mulher a dispor do seu corpo. Pois, que, aliás, é o que está na doutrina constitucional. Que é o que está na doutrina constitucional. E não é uma por isso é que se uma constituição mulher antiga, não é? fizer É 2010. um aborto de 8 meses, tem um problema em tribunal. Pois está claro que tem um problema. Nós lemos aquelas notícias, feto encontrada em lixeira, e sabe-se que se aquela mulher for encontrada, ela é inquirida pela polícia. Portanto, ela o que diz é aquilo que está na lei. Vida intrauterina, e, portanto, que estão em conflito, a vida intrauterina e o direito da mulher a dispor do seu corpo. Está na doutrina do Tribunal Constitucional, portanto, foi isso que foi aprovado em 2010, quando este tema também lá chegou e teve que ser dirimido, não é? Portanto, no entanto, como isto não é o ativismo, não está alinhado com o ativismo mais radical, está alinhado com aqueles que querem que a Constituição Portuguesa tenha o que não está lá. A Constituição Portuguesa não estabelece a interrupção da gravidez como um direito idêntico aos outros direitos, não é? Não estabelece. Não o proíbe, mas também não proíbe, mas também não estabelece. Não criminaliza a interrupção voluntária da gravidez até um determinado período. Só isso. É muito difícil. Há ativistas que querem que isso passe a ser assim. Mas não é o que é. Não é o que é. Pode ser que um dia seja, mas não é. E eu acho mal que seja. Acho mal o que fizeram os franceses, por exemplo. Isso foi uma coisa, uma fuga em frente do Macron para ver se conseguia manter os seus governos. Portanto, tem muito pouco a ver com princípios. Há no Parlamento Europeu também gente a querer fazer a mesma coisa, mas não é o que nós temos. Não é a nossa Constituição, não é a nossa doutrina, não é a nossa jurisprudência. Mas, aparentemente, no caso desta senhora, os partidos à esquerda consideraram que ela não ser ativista era suficiente para não a qualificar para o Tribunal Constitucional. E é isto que muitas pessoas vão continuar a discutir nestes temas. Portanto, e quando chegarmos à altura em que os candidatos terão que ser ouvidos, vamos ter também, quase certeza, um circo no Parlamento. Mas isso, eu diria, isso é normal. Ter este debate, ter esta discussão é normal. Há em todos os países. Portanto, eu não fico chocado com isso. Aquilo que me parece realmente mal é achar que a Assembleia da República, o sistema político português em 2026 é igual a 1982. Não é? Passaram 44 anos, as coisas mudaram e neste momento há um partido novo que representa sensibilidades novas também. E, portanto, ninguém pode querer afirmar-se dono da democracia, como o Partido Socialista às vezes parece que quer ser. E são essas sensibilidades novas que estão aqui também em questão.